pelos sinais dos tempos que Ele está às portas. Nós não sabemos, preste atenção, o dia e hora. Nem Jesus sabia quando Ele estava na terra. Ele disse, olha, isso é competência do Pai. Agora Ele já sabe, porque Ele está junto do Pai. Mas quando Ele estava aqui, Ele não sabia. Quando perguntaram para Ele. Jesus foi passando, no final do seu ministério, Ele foi passando diante do templo que Herodes havia construído, levou 40 anos para construir um templo gigantesco. Não chegava nem nos pés do templo de Salomão, mas construído no mesmo lugar, porque os babilônios haviam destruído o templo. Herodes, a família de Herodes, Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca, Herodes, um monte de Herodes, gastaram 40 anos construindo esse templo novamente. Eles passaram diante daquele templo e perguntaram para o Senhor, e falaram para o Senhor, Senhor, olha que coisa bonita. Não é tão bonita quanto a igreja da nova comunidade, mas olha só que coisa suntuosa. Aí Jesus falou para eles uma coisa muito interessante. Vou contar um segredinho. Caiu uma moedinha aqui. Vou contar um segredinho para vocês. Está vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles levaram um susto. Falou, que isso? Levou 40 anos. Agora que ele começou a funcionar. Jesus falou, não vai ficar uma pedra em cima da outra. Vai ser derrubado. Isso aconteceu no ano 70, quando o imperador romano entrou em Jerusalém e detonou com tudo. Aí eles perguntaram, Senhor, quando é que vai acontecer isso? Aí Jesus explicou para eles. Mas junto com essa pergunta, eles fizeram uma outra. Eles disseram, Senhor, o que vai acontecer no final dos tempos? Então Jesus responde sobre o templo. E no final dos tempos, ele fala, olha, antes da minha segunda vinda vai haver guerras, rumores de guerras. Aí você fala, mas guerra sempre teve. Sempre teve. Não como agora. Com tanta covardia que estão fazendo nesses últimos anos. País invadindo o outro sem causa nenhuma. Tentando o espólio. Então ele disse, olha, guerra, fome sempre existiu. Mas a proporção da fome hoje na terra é gigantesca. É gigantesca. Nunca houve tanta gente passando fome no mundo como agora. Aí ele disse, olha, fome, peste, Covid, cãovide. O que mais? Fome, peste, terremoto. Sempre houve terremoto, mas ultimamente a coisa está avançando. Bom, até aí tudo bem. São sinais da vinda de Jesus. Aí lá no finalzinho, preste atenção. No finalzinho do Evangelho de Lucas. Lucas foi um dos últimos evangelhos a ser escrito. Os discípulos que Lucas não esteve pessoalmente com Jesus. Lucas era médico, romano, ele foi para lá e acompanhou Paulo, se converteu ao cristianismo e acompanhou Paulo durante a sua vida. Foi alguém que Deus organizou para ficar do lado de Paulo. Porque Paulo não brincava em serviço, dia e noite, orando, buscando a Deus, ganhando almas, fundando igrejas, ensinando, e assim por diante. Lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34 e 35, Jesus dá uma nuance daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Uma coisa tão simples que passa despercebido. Vocês já notaram que a gente tropeça em pedra pequena? Os nossos maiores tropeços na vida são em coisas pequenas. Ninguém vai andando e de repente tropeça numa montanha. São pedrinhas do caminho, pedra no seu calo, no seu sapato. Você tropeça em pedra pequena. A gente se perde sempre nas coisas pequenas. E foi isso que Jesus falou.
Lucas 21, 34, ele diz, olhai, repita comigo, olhai por vós. Um ponto. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez, e dos cuidados dessa vida. Repita comigo, cuidados dessa vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha que coisa simples. E Jesus falou, olha, vocês querem um alerta para os últimos dias? Cuida de vocês, cuidai de vós. Isso, queridos, inclui todo mundo. De mamano a caducano. De pastor, de líder, de novo convertido, de velho convertido. Ele diz, cuidai de vós. Presta atenção aqui. Porque tem muita gente que a igreja vai ser arrebatada, ela vai ficar, a pessoa vai ficar e vai ficar culpando o pastor. Se meu pastor tivesse avisado, se meu pastor tivesse falado, eu não estava no gancho do anticristo agora, sendo obrigado a pôr a marca para não morrer de fome ou morrer de fome. Porque vai ter um período desse, mas a igreja vai ser tirada antes. Então ele diz, olhai por vós, cuidai de vós. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de mim. Aquele que está de pé, cuidado que não caia. Olha que coisa simples. E que muita gente vai se perder. Muita gente vai ficar. Sabe por quê? Porque não cuidou dele mesmo. Aí ele diz, olha, olhai por vós, todo mundo. Não é verdade? Então nós temos que cuidar de nós, porque todos nós, presta atenção, todos nós estamos em perigo de ficar no arrebatamento. Ou você cuida da sua vida, ou você toma tipo, Jesus vem e você fica. Aí vai estar no gancho do cão. Porque vai ter um período de 3 anos e meio que as pessoas serão sujigadas. As pessoas vão pedir para morrer e não morrerão. A coisa vai ser tão feia. Eu estava lendo Apocalipse, as pragas que vai ser derramadas sobre a terra. É coisa tão terrível. Não tem como correr para banda nenhum. Ou entra no esquema do diabo, do anticristo, põe a marca da besta, compra e vende, ou então está frito. E esse dia está chegando. O Drex entra em ação no final do ano. A partir do Drex, irmãos, o governo vai controlar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vai possuir. Tchau para vocês. Tchau para... Então ele diz, olha, olhai por vós. Cuida da vida, irmão. Fique esperto. Acorda. Não deixa o óleo acabar. Não deixa o óleo acabar. Glória a Deus. Irmãos, é coisa simples. E as pessoas vão tropeçar nisso aí. Ficar por causa disso. Não cuidou. Aí ele continua. Presta atenção. Por que ele está falando isso? Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez. Quem sabe o que é glutonaria? Comida em excesso. Comer além do que você precisa. Tanta gente passando fome e você torando 3 quilos no self-service. Tanta gente morrendo de fome e você vai lá no rodízio de pizza e come 50 pedaços de pizza. Sabe o que é isso? Glutonaria. Tem dinheiro, posso pagar. Então vai, não cuida de você não para você. Olha você, sua saúde, olha. Presta atenção aqui, queridos, a coisa é tão simples. E vou dizer uma coisa. Qual que é o perigo do nosso coração ficar sobrecarregado disso aí? Glutonaria e bebedice. E tomar coca, encharcar de coca. Eu não bebo pinga, né? Mas eu bebo coca, eu sou crente. E quá. Chapa o coco de coca.
Presta atenção, olhai por vós. Sabe, irmãos, por que que todos nós estamos em perigo? Presta atenção. Comer e beber, presta atenção. Comer e beber são desejos legítimos do homem. Aí Deus não pode fazer nada. É você, olhai por você, é que tem que se disciplinar. No jejum, na oração, no tempo com Deus, na comida. Ele diz, olha, não deixe, presta atenção, não aconteça de maneira nenhuma, Jesus falando, pelo amor de mim, dele que é Deus, pelo amor de Deus, não aconteça que o seu coração se sobrecarregue de glutonaria e bebedice. Sabe o que é isso, irmãos? É você trabalhar o tempo todo só pensando nisso, no churrasco que vai fazer no fim de semana, pensando em comida, pensando em bebida. Jesus disse, olha, olhai por vós, você, presta atenção, faz uma reflexão, é isso que Jesus está falando para nós. Porque senão o nosso coração fica sobrecarregado com isso. E a Bíblia nos ordena buscar primeiro o reino, e as coisas, qualquer coisa que você precisar vai ser acrescentada. Mas as pessoas ficam na noia. Aquilo vai tomando conta da mente dele. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais, tenho que ganhar mais dinheiro, eu quero comer um churrasco, eu quero viajar, eu quero chapar o coco na coca, eu quero tomar um vinho. Aí já começou a desgringolar de vez. Mas é sempre isso que acontece. Então, queridos, por que Jesus está falando, olha, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez. Por quê? É algo, beber e comer é legítimo. Preste atenção, por que eu estou falando que muita gente vai ficar, Jesus está voltando e ele vai ficar por causa disso. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Quem sabe, levanta a mão. Por quê? Me fala. Hã? Ah, bateu na rocha, mas presta atenção, não é? Foi por isso, mas escuta. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Ele não cuidou dele. Presta atenção. Deus falou, o povo estava lá no deserto e estava com sede. Sede, comida e bebida é algo legítimo do ser humano. Nós precisamos de água, o nosso organismo é 70% do nosso corpo é água. Você tem que tomar no mínimo uns 3, 4 litros de água por dia. O que aconteceu com Moisés? Olha aqui para mim. Deus falou, Moisés, o povo está com sede, é algo legítimo, Deus sabe disso. Deus não é um Deus carrasco, Deus é um Pai amoroso, um Deus cuidadoso. Quando eles pediram carne, Deus providenciou, por quê? Porque é algo legítimo. Eles não... Apesar de que o maná supria todas as suas necessidades biológicas, físicas. Mas eles pediram carne e Deus enviou codornizes. É fácil arrumar carne no deserto para 3 milhões. Para Deus não existe impossível. Mas aí o povo estava com sede, acabou a água. Secou a fonte. O que Deus falou para Moisés? Moisés, vai lá e fala a rocha. Vai lá e fala a rocha. A rocha vai dar água. Por quê? Porque Deus cuida de nós, queridos, nos mínimos detalhes. Água é algo natural para nós. Nós precisamos disso. Deus sabe disso. Deus sabe daquilo que você precisa, muito mais do que você. Aí, ao invés de Moisés ir lá e falar, rocha, é nós, jorra água. Aquela rocha simbolizava Jesus. Mas Moisés estava tão irado, com tanta murmuração, tanta dor de cabeça, tanto problema com o povo de Israel, que ele pegou o cajado dele e rumou. Ele representou o mal a Deus. O que as pessoas ficaram encucadas? Deus é um Deus mau. Ele não quer suprir as nossas necessidades. Ele nos tirou do deserto, nos tirou do Egito para nos matar aqui de sede.
Deus nunca teve essa intenção e nem motivação, pelo contrário. Ele queria levá-los para a terra prometida. Moisés rodou nesse pequeno detalhe, representou mal a Deus. Isso é um recado para a liderança também, tá? Você que é metido a esperto, querendo ser líder, represente mal, faça a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que Deus mandar você fazer alguma coisa e você fizer outra. Foi o que aconteceu com Saul. Tem gente que acha que é brincadeira ser pastor, está aqui na frente. Acha que Deus não cobra do Rosemir, não. Moisés representou o mal a Deus. Moisés não cuidou de Deus. Quando ele foi tirar o povo do Egito, o que é que Deus falou para ele? Você será Deus na vida deles. Você é o meu representante. Tudo que Moisés falava acontecia. O povo se rebelou e ficou grilado com Moisés. Está igual o Rosemir, narizudo, cavanhaque, esse Moisés está feio demais, bebebá, e vai. Moisés orou, falou, se eu sou servo de Deus, se essa terra não abrir e engolir vocês, eu não sou Moisés. O que aconteceu? 700 pessoas foi para o buraco, literalmente. Então, irmãos, qual é o grande problema? Qual é o grande perigo da vinda de Jesus? Ficarmos perdidos nessas pequenas coisas. O nosso coração ficar sobrecarregado com isso. Por que Deus está falando isso para mim e falando para você? Isso vale para mim e vale para você, queridos. Tá? Não estou falando, eu estou apontando um dedo para você. Tem 3 apontando para mim aqui. Ó. 1 para vocês, 3 para mim. Funciona desse jeito. Então ele diz, olha, não aconteça de maneira nenhuma, quando estiver próximo à vinda de Jesus, que o seu coração se carregue de glotonaria e embriaguez e dos cuidados dessa vida. O que é os cuidados desta vida? Para um pastor, que eu não posso deixar isso acontecer de maneira nenhuma, é a igreja tomar todo o meu tempo. Para um líder, você não pode deixar a igreja, o cargo, a função que você exerce, tomar todo o seu tempo. E fica preocupado, e não dorme, isso, aquilo, eu tenho que orar, eu tenho que ir na célula, eu tenho encontro de mulheres, eu tenho encontro de homens, eu tenho isso, tenho aquilo, tem a programação da igreja, eu tenho que... Ai, sabe o que é isso, irmãos? Não cai nessa, não. Você fica sobrecarregado. Sobrecarregado. Irmãos, a vida cristã é leve, solta. É igual arroz cristal, leve, solto. Uma beleza. Não precisa dessa agonia. Não precisa de eu querer fazer 5, 10 coisas na igreja ao mesmo tempo. Nem eu, nem você. E nem ninguém. Deus já me deu umas catracadas e mandou tirar uma porção de reuniões da igreja. Que nós já vamos encerrar. Sexta-feira não tem mais oração. Ou eu falo, ou eu tiro, ou Deus me tira. Então vamos tirar a reunião, é melhor, eu acho. Eu acho melhor. Porque Deus está me cobrando. Tem alguns irmãos que estão totalmente sobrecarregados com os cuidados dessa vida. O que é os cuidados? Presta atenção aqui, dona de casa. Muitas donas de casa vão ficar na volta de Jesus, sabe por quê? Por causa dos cuidados desse mundo. Está sobrecarregada. Tem que lavar roupa, tem que passar roupa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de menino para ir para a escola, trazer menino para a escola, levar para a escola, fazer isso aqui, vai para lá, corra para cá, vai para cá. 24 horas é pouco. Totalmente sobrecarregado com os cuidados dessa vida. E o tempo de oração, e o tempo de comunhão com Deus, que é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida. E o tempo de oração, queridos, o tempo de comunhão com Deus, Deus não abre mão, Deus não divide sua glória com ninguém, e Deus tem ciúme de nós, você sabia disso? Deus não divide você com ninguém, você é dele, pronto e acabou, ninguém tasca, ele te salvou primeiro.
Nós somos de Deus. Ele tem ciúme de mim, Ele tem ciúme de você. Ele quer ter comunhão, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer falar ao seu ouvido, Ele quer enxugar a sua lágrima, Ele quer te curar, Ele quer te abençoar. Mas os cuidados desta vida não deixa. Jesus, olha, não deixe o seu coração ficar sobrecarregado, nem com glutonaria, com embriaguez e com os cuidados dessa vida. Irmãos, o que é os cuidados dessa vida para a dona de casa? É tudo isso que eu falei. O que é os cuidados dessa vida? Que muita gente tropeça e cai, e Jesus vem e ele fica. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a preocupação, a motivação? É carga, é posição, é fama, é dinheiro. Essas coisas são todas passageiras, queridos. E presta atenção no que Deus foi falando e eu vou anotando aqui. Sabe por quê, amados? Que Jesus falou isso? Essas pequenas coisas servem de anestésico para a nossa mente. Você se esquece de Deus. Você não tira tempo para Deus. Gente, não tem nada mais precioso para Deus do que você e Ele, a sua comunhão. Você trocar uma ideia massa com Deus. É você parar, entra no seu quarto, fecha a porta. Fala, Senhor, Espírito Santo, senta aqui. Vamos trocar umas ideias? O que você acha que eu estou... Como é que está a minha vida? Aí Ele vai começar a te mostrar. Aí Ele começa, você está muito safado, sem vergonha. Não toma tipo, só se preocupa em ganhar dinheiro, só se preocupa com a empresa, você não se preocupa com a família, você não se preocupa com a comunhão, você não tira tempo para Deus, tempo para a família. Irmão, isso é grave. A nossa consciência, queridos, vai ficando anestesiada. E você acha que está fazendo certo, e trabalha, e corre, e vai, e volta, e ganha dinheiro, e gasta dinheiro, e come, e bebe, e toma coca, e churrascaria, e pizzaria. Reino de Deus, necas de pitibiriba, nada. Sabe por que Jesus estava falando isso? Preste atenção. Cuidado, olhai por vós, cuida da sua vida. Fique esperto. Olhai por vós, o perigo é meu, é seu, é de todo mundo. Tá? Cuidado do seu coração não ficar sobrecarregado com os cuidados dessa vida. Irmãos, é porque muitas vezes nós perdemos a noção das forças espirituais que estão por trás disso aí. Gente, nós tropeçamos nas pequenas coisas. O diabo não é trouxa. Aquele chifrão do Bafomete, de bode, que eles pintaram para ele, que lá é só pintura. Ele é muito mais esperto do que você imagina. Ele vai te cutucando, ele vai te levando para essas coisas pequenininhas. Vai anestesiando a nossa consciência. E você vai abandonando a Deus. Um Deus tão amoroso, um Pai tão tremendo, um Deus que te criou, que te formou, que te conhece, que te ama, que quer te levar para o céu. E você insiste em ir para o inferno. Igualzinho aquela ovelha que eu vi no Facebook e no Instagram. Cai na vala, o cara corre lá, tira, ela cai de novo, tira, volta. Gente, muitas vezes nós perdemos a noção das forças espirituais disso aí. Então, queridos, muitas vezes a despeito da advertência de Jesus, nós deixamos essas pequenas coisas acumular na nossa vida. Se tem uma coisa que eu não deixo, que eu estou sempre atento, é essas coisas tomar o tempo de Deus. Ou ficar preocupado com essas coisas. Limpeza de casa. A casa tem que ser limpa? Tem que ser. Eu louvo a Deus pela vida da Dalva, que ele deixa ela limpa a casa 50 vezes por dia. Mas não precisa disso. Ajuda ela a lavar vasilha? Ajudo. Eu sei que casa bagunçada, aquelas pias cheinhas de gordura e de trem, aquela anarquia, isso aí atrai demônios. Espírito de miséria. Vai lá, lava, ajuda sua mãe, ela não está dando conta. Corre lá. Porque o diabo usa pequenas coisas como ponto de contato.
E muitas vezes para anestesiar a nossa cabeça. Você não está percebendo. E os demônios estão infiltrando na casa, na família, na sua vida. E quando você vê, a vaca foi para o brejo com corda e tudo. É porque foi acumulando. O diabo joga na sua cabeça que a mulher trabalha fora, o salário é dela e ela gasta com sapato a hora que ela quiser, ela compra. Não, não é assim não, irmão. Viaja não. Vocês são um. Vamos dar uma olhada aí no salário. Vamos participar das despesas da casa. Não, o homem que é provedor. Eu quero comprar meu sapato, meu batom, meu lápis, meu não sei o quê. Eu quero botar uns botox, fazer peito, vai, VUP, e vai, e faz dívida, e cartão de crédito. Preste atenção. A advertência de Jesus continua. No versículo 35, numa tradução mais próxima do original, ele fala assim, Lucas 21, 35. Na MVI tem um monte de coisa. Antes um pouquinho final, ele diz assim, ó. Ele diz, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Irmãos, a vida cristã é uma vida de vigilância. Nós não podemos permitir, não podemos deixar o diabo anestesiar a nossa mente. Não podemos ficar preocupados demais. Irmãos, você se preocupa com alguém que está passando fome? Eu não, estou nem aí, eu estou lutando com... eu que luto, Ótimo, muito bom. Só porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Mas somos salvos para praticar boas obras. Não é boas obras que me salvam. Eu sou salvo pela fé, no sacrifício de Cristo lá na cruz, como a gente vai representado aqui pela Santa Ceia. Ele entregou o seu corpo, Ele derramou o seu sangue para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Só porque a Bíblia diz que somos salvos para praticar boas obras. O que é uma boa obra? É você ajudar alguém quando está precisando. Simples. Porque aí você está mostrando que realmente ama a Deus e que Deus é amor. As pessoas vão olhar, poxa, realmente Deus na vida daquela pessoa é tremendo. É uma pessoa bondosa, disposta. Amém? Então Jesus disse, olha, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Irmãos, é através da oração que Deus vai nos guiando, direcionando o caminho que Ele quer nos conduzir. Ele vai trazendo luz, revelação, entendimento do que é que você tem que fazer, como você tem que conduzir sua vida, decisões que você tem que tomar. Precisamos orar, vigiar muito, não deixar o diabo anestesiar a nossa mente com as coisas dessa vida. Porque o alvo do diabo tem gente que acha que ele só age na macumbaria, na feitiçaria. Não, irmãos. Ele vai... Quem já leu aquele livro, Aprendiz do Diabo? C.S. Lewis. Capetão velho ensinando capetinha novo. Como é que você vai lá naquela casa e detona com ela? Ele vai lá e fala assim, mas não funcionou não. Ele falou, para aí, tem outro plano, tem o plano B. Ele vai lá, não funcionou não. Calma, você está nervoso à toa, tem o plano C. Vai lá e faz isso, isso e isso. Eu fui lá, capitão, mas no treino resolveu. Vai lá, tem o plano B, C, D, E, F, o alfabeto inteiro. Fica tranquilo. Uma hora você derruba ele. É assim que ele faz, irmãos. Com coisas pequenininhas. Ele vai anestesiando a nossa mente. Ele não lê pensamento. Mas ele lança pensamentos nocivos e ele consegue anestesiar a nossa mente e o nosso coração. Por isso Jesus disse, olha, olhai por vós. Irmão, cuida da sua vida, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, você vai ficar. Eu tenho que cuidar da minha vida, irmãos. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus.
pela minha posição como pastor, porque eu sou, além da minha vida, da Dalva, da minha família, eu sou responsável por você também. Porque Deus vai me cobrar isso. Toda ovelha que entrar aqui e que fizer parte desse rebanho, eu vou responder diante de Deus por ela. Sabia disso? Mas vou responder, entre aspas, deixa eu te explicar direitinho, tá? Folga não, irmão. Viaja não. Eu vou responder se eu não te avisar, se eu não falar isso aqui para você. Agora, eu estou falando e você não está nem aí, estou nem aí, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Aí o diabo vai te levando até o inferno. E vai. Eu estou sendo instrumento de Deus para te alertar. Muitas vezes ficamos preocupados com os sinais dos tempos, fome, peste, terremoto, e vai, essa coisa errada toda. E Jesus falou, para aí, olhai por vós. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com embriaguez, com glutonaria e nem com os cuidados dessa vida. Busque a Deus, ore. Ele diz, olha, vigiai o tempo todo. O diabo está ao nosso derredor, tentando rastrear. O que a gente tem que fazer? Vigiar o tempo todo, orando. Irmãos, quando você quer ser salvo, quando você quer ir para o céu, tem certeza disso. Pode ter certeza de uma coisa, Deus te guarda, Deus te avisa, Deus mostra as ciladas do diabo. Deus mostra a maldição, a praga rogada. Deus cancela aquilo que foi lançado sobre a sua família, sobre a sua vida. Mas você tem que estar orando. Você tem que olhar por você mesmo, fazer a sua parte. Não é só o pastor que tem que ficar, não é só o Claudemir, não é só o Samuel que é pastor, não é só o Marcelo Augusto que é líder de jovens. Você tem que fazer a sua parte. O que passar disso, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Amém, igreja? Amém? Então, queridos, a coisa é muito simples. É tão simples que passa despercebido. A pessoa folga, não cuida dela. O coração está carregado de glutonaria, de embriaguez, com os cuidados dessa vida. Só se preocupa, e trabalho, eu tenho que pagar faculdade para o meu filho, eu tenho que pagar colégio, eu tenho que fazer isso, e trabalho. Irmãos, tem uma coisa que nunca sobrecarregou meu coração, foi isso. É lógico que na época das minhas crianças, os colégios não estavam tão detonados igual está agora, né? Então, irmãos, para encerrar, Jesus disse, olha, vigie e ore. Não deixe essas coisinhas te pegar. Não deixe o diabo te pegar no contrapé. Não deixe ele te envolver nesses cuidados dessa vida. Irmãos, a vida é muito mais do que isso. Jesus disse, Paulo falando, ele diz, olha, o reino de Deus não é só comida e bebida. Crentes, o reino de Deus não é só coca e pizza todo fim de semana. O reino de Deus é jejum, oração, você fazer boas obras, ajudar um irmão, estender a mão, dar um abraço em alguém que precisa. Isso é o reino de Deus. Amém? De vez em quando é também macarronada para ajudar no coisa, mas tudo bem. Vamos ficar de pé e vamos orar?